Olá pessoal, bem, dando continuidade ao vídeo anterior em que tratei de integração de funções racionais por frações parciais, utilizando o método das chamadas frações parciais, no vídeo anterior eu expliquei um pouco a motivação do porquê desse estudo e mostrei o primeiro caso, que é onde quando você tem dada uma função racional, escrito dessa maneira aqui, o denominador q de x pode ser decomposto em polinômios lineares e distintos, em fatores lineares e distintos de ordem 1, como está escrito aqui, certo? Então, eu mostrei lá no vídeo anterior e fiz a aplicação em um exemplo, que nessa situação a gente pode decompor essa função racional na soma de várias funções com polinômios de grau 1. E assim sai mais fácil a resolução da integral. No caso seguinte que a gente pode abordar é essa situação aqui, geralmente chamada de caso 2, onde os fatores do denominador q de x são lineares, porém nem todos eles são distintos entre si. Vai acontecer a situação de você ter fatores x menos ai, que eu coloquei aqui de forma genérica, de q de x que tem multiplicidade r, colocada aqui nesse denominador. O que quer dizer multiplicidade r? Lá na teoria dos polinômios, na álgebra, a gente vê que a multiplicidade está relacionado ao grau. Você tem um fator, ao decompor um polinômio em diversos fatores, você vai ter um fator elevado a uma potência qualquer. Então, o caso anterior, a multiplicidade era 1, a gente não precisou acrescentar esse 1 aqui por ser trivial. Porém, quando você tem mais de algum termo que se repete, a multiplicidade muda. Aí, de forma genérica, a gente consegue escrever essa função racional nessa soma, desses fatores que coloquei da forma mais geral possível, onde o que a gente tem que determinar aqui são os coeficientes B1, B2, BR que aparecem. Então fica mais fácil visualizar isso daí através de um exemplo. Então vamos fazer aqui. O nosso objetivo agora vai ser calcular a integral I dada por integral de x ao cubo mais 3x menos 1 dividido por x à quarta menos 4x ao quadrado dx. Então, assim como no anterior, o nosso objetivo então é decompor esse polinômio que está no denominador em um produto de fatores, sejam eles lineares ou quadráticos, enfim, a ideia é diminuir a ordem desse polinômio que está aqui e escrevê-lo como um produto de polinômios de ordem menor. Então, para fazer isso, a gente precisa calcular as raízes desse polinômio. Então, aqui a gente tem q de x igual a x à quarta menos 4x ao quadrado. E o que significa calcular a raiz? A gente vai igualar a zero e descobrir os valores de x que satisfazem essa igualdade. Então, quando você tem um coeficiente, digamos aqui, se somasse 3 alguma coisa, a gente poderia aplicar aquela estratégia que eu mostrei no vídeo anterior, de pegar os divisores de 3 e substituir para ver se a gente encontra uma raiz que seja inteira. Porém, nem sempre a gente vai ter situações em que essa ferramenta vai ser útil, vai ser possível de aplicação. Então aqui a gente vai simplesmente resolver, o que também não é difícil, porque apesar de ser um polinômio de quarto grau, trata-se de uma equação biquadrada. Aqui você vai colocar o x ao quadrado em evidência. Então, para ficar x à quarta, precisamos multiplicar por x ao quadrado, e aqui precisamos multiplicar por 4. Certo? Isso aqui igual a zero.
né? Então, isso aqui ainda dá para decompor ainda mais. Você pode escrever assim, ó, x ao quadrado multiplicado por x ao quadrado menos 4 pode ser escrito como x mais 2 vezes x menos 2. Né? Isso daqui é igual a zero. Né? Portanto, os valores possíveis de x desse polinômio são quais? Primeiro, x igual a 2, depois x igual a menos 2, depois x igual a zero, porque aqui, apesar de eu ter x ao quadrado, na verdade o que a gente tem é x menos zero ao quadrado. Então, a raiz zero do polinômio está aqui, ok? Só para ficar claro. Então, essas são as possíveis raízes, né? Tá, beleza. Mas vejam o seguinte, aqui eu disse que x ao quadrado pode ser escrito como x menos zero ao quadrado, né? O que, por sua vez, é a mesma coisa que x menos zero multiplicado por x mais zero. Né? Eu só decompus o polinômio. Então, na verdade, eu vou ter duas raízes iguais a zero, o que está relacionado com o teorema fundamental da álgebra. Né? Se o polinômio tem grau 4, ele terá 4 raízes. E nesse caso, calhou de ter 4 raízes reais, que nem sempre é a situação. Né? Então, na verdade, eu tenho duas raízes iguais a zero. Okay? Então, esse aí é o conjunto, solução dos possíveis valores de x. Beleza, mas em termos práticos, o que isso significa? Significa que, vamos olhar aqui essa fração racional aqui dentro. Nossa fração f de x é dado por um polinômio p de x, que é x ao cubo mais 3x menos 1, sobre x à quarta menos 4x ao quadrado. Isso aqui pode ser escrito como x ao cubo mais 3x menos 1, dividido, a gente já decompôs esse polinômio, ó, a decomposição dele bem aqui, ó, né? Dividido, então, por x ao quadrado multiplicado por x mais 2 vezes x menos 2. Tá? Então, o que isso significa, né? Vejam que esse termo de x ao quadrado, né, onde a raiz é zero, como eu tenho duas raízes iguais a zero, significa que a multiplicidade desse fator x ao quadrado é 2. Né? Então, se ele é 2, de acordo com o nosso enunciado aqui de início, né, de como fica decomposta a nossa função racional, a gente pode escrever essa fração racional da seguinte maneira, como um termo, vou colocar assim, ó, duas raízes que não se repetem, né? Então vou chamar de A1. A1 sobre x mais 2, somado com A2 sobre x menos 2. Né? Por que A1 e por que A2? Porque eu estou usando aqui o caso 1. Quando as raízes não se repetem, eu posso escrever dessa maneira. Tá? Aí eu vou colocar o coeficiente como A1 e A2 para fazer referência direta ao caso 1. Okay? O caso 2 é quando você tem fatores que não são distintos, como é o caso desse fator x ao quadrado, que tem multiplicidade 2. Né? Então, nesse caso, para ilustrar a forma como vou decompor o termo relacionado a x ao quadrado, eu vou colocar aqui, ó, B1, que diz, ó, B1, x menos a raiz elevado a r. Então, B1, x menos a raiz desse fator que é zero, né, elevado a r, né, ou seja, a multiplicidade, no caso é 2, né, mais B2 sobre x menos esse fator que se repete, elevado à multiplicidade, que é 1. A multiplicidade menos 1, desculpem, né? Que está dizendo, ó. Esse aqui, o primeiro termo, B1, x menos a raiz elevado a r. B2, x menos a raiz elevado a r menos 1.
Se r é igual a 2, o primeiro termo vai ser ao quadrado e o segundo vai ser elevado a 1. Tá? Então, só para ficar claro aí, que a gente só está aplicando mesmo a forma escrita acima. Portanto, a nossa fração racional tem a seguinte cara: A1 sobre x mais 2, A2 sobre x menos 2, B1 sobre x menos 0 é x, então B1 sobre x ao quadrado, mais B2, x menos 0 é x, x elevado a 1. Né? E esses coeficientes aí, A1, A2, B1 e B2, são o que a gente precisa determinar para resolver o problema. Tá? Aí fica fácil, né? Porque basta você comparar, basta você fazer a igualdade do jeito que está aqui e comparar o polinômio resultante com esse numerador aqui, ó, o x ao cubo menos 3x mais 1. Né? Mas, primeiro, né? Como fica tirando o MMC para poder fazer essa soma? Né? Então, não estou nem aplicando a integral, estou só decompondo primeiro para usar a integral só no final. Então, o MMC a gente já sabe que dá isso aqui, ó, dá esse fator. Né? Tem que dar esse fator. Então, vou colocar aqui uma linha bem grande, né? Vou colocar o MMC, que é x ao quadrado vezes x mais 2 vezes x menos 2. Né? E como é que aplica? Né? Tirou o MMC, pega esse termo, divide pelo primeiro de baixo e multiplica pelo primeiro de cima. Ao dividir pelo fator de baixo, né, eu vou cancelar x mais 2 com x mais 2. Vai sobrar apenas x ao quadrado vezes x menos 2. X ao quadrado vezes x menos 2, multiplicado pelo coeficiente A1. Né? Mais, aqui é o A1, tá? É o índice dele. Esse termo dividido por x menos 2 vai cancelar x menos 2 com x menos 2. E o resultado, o que restou, vai ser multiplicado pelo de cima. Né? Então, vai ficar x ao quadrado vezes x mais 2, multiplicado pelo A2. Mais, mesma coisa com os outros termos. Ao pegar o resultado do MMC e dividir por esse fator, x ao quadrado cancela com x ao quadrado e o que sobrou multiplica pelo termo de cima. Né? Então vai ficar x mais 2 vezes x menos 2 multiplicado por B1. Quase dá certo, né? Mas vamos ver. Mais, por último, o resultado do MMC, ao ser dividido por x, vai cancelar esse quadrado com x e o que restou vai ser multiplicado por B2. Né? Então, vai ficar x vezes x mais 2 vezes x menos 2 multiplicado por B2. Né? Eu sei que é trabalhoso, é muita conta, mas o procedimento em si ele é bem simples de ser aplicado. Né? Envolve operações muito básicas, nada de cálculo por enquanto. Tá? Então vamos continuar, né? Ao fazer aí não sei se daquela maneira que eu fiz vai ser interessante. Vamos ver. Eu vou fazer o seguinte, né? Esse tema aqui de cima, eu vou mostrar uma outra maneira alternativa, que inclusive pode ser aplicado àquela que eu mostrei na aula anterior. Só porque essa aqui vai dar uma conta grande, eu vou mostrar esse procedimento. O que a gente tem é isso daqui, ó. Esse fator. Eita, apaguei aqui sem querer. Aí, né? A gente sabe que os possíveis valores de x são x igual a 2, a menos 2 e a 0, certo? Foram as raízes que a gente encontrou aqui do denominador, do fator q de x aqui da nossa equação. Né? Então essas são as possíveis raízes. O que a gente vai fazer vai ser simplesmente o seguinte: vamos substituir o valor de x em cada uma das raízes
e assim a gente vai conseguir determinar de forma mais simples os valores de A1, A2, B1 e B2. Tá? Então olha só como é que funciona. Vamos pegar aqui primeiro o x igual a 2 e fazer a substituição. Né? Então é simplesmente vir aqui nessa equação e onde tem x a gente vai colocar 2. Né? Eu vou apagar isso aqui. Colocar essa aqui que já está arrumada, né? Então, onde tem x, a gente vai colocar 2. Ó, aqui vai ficar 2 ao quadrado. Aqui, 2. 2. 2 ao quadrado. 2. 2. Né? Em todos esses fatores. Certo? Fazendo isso, olha o que acontece. Cadê? Vou usar amarelo. Né? 2 menos 2 vai dar 0. Então, todo esse fator aqui zera. Né? Aqui, esse fator, beleza, vai continuar. Esse fator, eu tenho aqui 2 menos 2. Né? 2 menos 2 vai dar 0. Então, todo esse fator aqui também zera. E, por último, esse fator aqui também zera. Né? Então, lembrando que tudo isso daqui está comparado, né, está igualado, tudo isso faz parte do numerador da nossa fração racional, e sabemos que o numerador da nossa função racional é esta daqui, ó, né? X ao cubo mais 3x menos 1. Então, tudo isso aí tem que ser igual a x ao cubo mais 3x menos 1. Né? Ou seja, como eu substituir onde tinha x em toda a equação por 2, aqui também não fica diferente. Né? Então, o que sobra para a gente? Ó? 4, 2 mais 2 dá 4, então vai ficar 4 vezes 4, 16. 16 A2. Né? Todos os outros fatores cancelaram. E aqui vai ficar 2 ao cubo dá 8, 3 vezes 2 dá 6, 6 mais 8, 14. 14 menos 1 dá 12. Então, certo? 14 menos 1 dá 13, né? Eu errando a aritmética básica aqui, né, gente? Então, portanto, o que a gente conclui? Que o termo A2 vai ser 13 sobre 16. Né? O A2... acho que é o A2 mesmo. X mais 2... Ah, não, eu cometi um pequeno erro. Ao fazer o denominador, ao fazer o MMC aqui, né, para colocar no denominador, o que a gente fez? Não, tá certo. Não, é isso mesmo, tá certo. A2 igual a 13 sobre 6. Né? Se tiver algum erro aritmético, por favor, me corrijam. Mas eu creio que fiz tudo certinho aí. Né? Para x igual a menos 2, a gente repete todo o processo. Né? Então, você vai ter aqui toda essa equação, né? Igualada a x ao cubo mais 3x menos 1, né? Que é o numerador. E onde aparece o x, a gente vai colocar o menos 2. Então, aqui ó, vai ficar menos 2 ao quadrado. E aqui menos 2 com menos 2, menos 2, menos 2 ao quadrado. Né? Então, deixa eu fazer aqui as substituições. Aqui, menos 2. Aqui é um sinal de menos. E aqui, menos 2 ao cubo.
Beleza, então fazendo essas substituições, o que a gente tem? Ó? Vamos ver primeiro onde zera, né? Aqui eu tenho menos 2 aqui dentro, com mais 2 vai dar 0, né? Então todo esse fator aqui desaparece. Tá? Como está todos multiplicando, né? Aqui também, ó, menos 2 com menos 2 vai dar 0. Então todo esse fator aqui desaparece, né? E esse fator aqui também desaparece. Tudo que vai restar para a gente é o quê? 4. Menos 2 com menos 2 dá menos 4, então vai ficar menos 16 a 1, igual a menos 2 ao cubo dá menos 8. Menos 8. 3 vezes menos 2 dá menos 6, né? Com menos 1. Portanto, A1 vai ser igual a menos 15 dividido por menos 16. Então vai dar 15 sobre 16. Bem mais simples do que aquele jeito de fazer um sistema de equações, não é mesmo? Então vocês podem pegar aí e repetir esse procedimento lá no probleminha que eu resolvi da aula anterior, e vocês vão ver que dá certo também, tá? Mas é sempre bom. O procedimento anterior, apesar dele ser trabalhoso, ele é o caso mais geral, ele se aplica em todas as situações, né? Esse aqui sempre vai ter um caso ou outro onde não vai ser muito interessante aplicá-lo, tá? Então, x igual a 0, mesma coisa. A gente vai chegar aqui no problema, na nossa equação, que é igualada a x ao cubo mais 3x menos 1. E onde tem x, a gente simplesmente vai substituir pelo zero. Aqui, 0, 0. 0. Sinal de menos. Pronto, né? Então, ao fazer isso, o que a gente tem? Ó? 0 ao quadrado multiplicado por todo esse fator, então todo esse fator aqui desaparece. O 0 também multiplicado por esse vai fazer esse fator desaparecer. Aqui não, né? Aqui o que a gente vai ter? Ó? 2 mais 0, 2, multiplicado por menos 2 dá menos 4. Então vamos ter menos 4 B1, por causa desse fator aqui do meio. Aqui vou ter 0 multiplicado por tudo, então vai dar 0. Né? Então 4B1 igual a 0 ao cubo mais 3 vezes 0 menos 1, então dá menos 1. Portanto, o valor de B1 dá 1 sobre 4. E assim a gente encontra o B1. Né? Então vejam que por esse procedimento a gente fica sem condições de encontrar o fator B2, porque já utilizamos todas as raízes, certo? Então, como fica? Simplesmente não resolvemos? Não, né? Não precisa ser dessa maneira. A gente pode aplicar o seguinte, ó. Deixa eu ver onde é que está aqui a equação. Ó, vou pegar... Não, vou fazer assim, vou mostrar aqui o passo a passo que é melhor, né? Temos que isso aqui é igual a x ao cubo mais 3x menos 1, né? Então, tudo que a gente precisa fazer é fazer as multiplicações de forma conveniente a igualar os coeficientes de um lado, né, de um polinômio, com os coeficientes do outro, né? Aí o que eu proponho é fazer o seguinte: pegar o que seriam os coeficientes de x ao cubo, né, nessa equação, e igualar com o coeficiente de x ao cubo, tá? Mas assim, eu estou sugerindo isso. Você pode também pegar os coeficientes de grau 1 e igualar com o de grau 1, ou só os termos independentes e igualar com menos 1. Todos eles têm que funcionar, né? Então, beleza. Primeiro a gente precisa reorganizar isso aqui, né? Aqui vai ficar, ó, x ao quadrado vezes x ao cubo, né? Vai ficar A1 vezes x ao cubo menos 2
x ao quadrado a 1, ao fazer as multiplicações, certo? Aqui vai ficar x ao quadrado, tal, vai ficar x ao cubo vezes a2, né? Mais 2x ao quadrado a2. E aqui, x ao quadrado, né? Multiplicado, fazer assim, esse aqui ficou um pouquinho mais elaborado, x ao quadrado menos 2x mais... Ah não, isso aqui dá x ao quadrado menos 4, então vai ficar b1x ao quadrado menos 4b1, né? Aqui sim vai dar um pouquinho de trabalho, vai ficar como deixa eu ver, x mais 2, x menos 2, x ao quadrado menos 4, então vai ficar multiplicado por x, vai ser x ao cubo, então x ao cubo b2 menos 4 vezes x dá menos 4x b2 igual a x ao cubo mais 3x menos 1. Fiz um pouquinho direto, né? Mas vocês podem pegar a ideia do que eu estou fazendo e fazer o passo a passo aí no papel, é até interessante para você acompanhar direito, ok? Então, vamos pegar todos os coeficientes que estão sendo multiplicados por x ao cubo, né? Quem são eles, ó? Vamos separar aqui. Temos esse, a1x ao cubo, o a2, quem mais, ó? O b2 e só, né? Então, eu vou ter a1 mais a2 mais b2 x ao cubo. Vou montar o resto para vocês verem como vai ficar. Os termos de x ao quadrado, quem são? Ó? Esse daqui, esse e só. Então, pode ser... aqui vai ter menos 2a1, né, que está sendo multiplicado por x ao quadrado. Outro, 2a2. E esse aqui é o b1. Todos eles multiplicados por x ao quadrado, né? E o que resta são o quê? Ó, a gente tem um termo multiplicado por termo de ordem x, né, que é o b2. Vai ser assim, então mais menos 4b2 multiplicado por x, né? E só sobrou agora o coeficiente menos 4b1, né? Igual a no final x ao cubo mais 3x menos 1. Então, voltando à estratégia que eu pretendia utilizar, não vou mais utilizar. Já vi uma situação bem mais interessante aqui para a gente resolver. Por quê? Olha só, eu quero determinar quem é o B2, né? Então, não faz sentido para mim equiparar essa equação com o termo quadrático do lado direito. O termo quadrático seria o zero multiplicado por x ao quadrado, né? Por quê? Porque eu já tenho A1, A2 e B1. Tá? Então, o que a gente poderia fazer? Ou comparar o primeiro termo, que é A1 mais A2 mais B2 igual a 1, né? E aí a gente tem um A1, tem um A2, conseguiria determinar o B2 na equação. Ou você pode fazer a forma mais fácil possível. Quem é o termo de grau 1 em ambos os polinômios? Aqui é o menos 4b2 multiplicado por x, e aqui eu tenho o 3 multiplicado por x. Basta igualar esses dois termos do polinômio, né? Portanto, menos 4b2 é igual a 3. Né? Aí é imediato que o b2 é igual a menos 3 sobre 4. Tá? Sem ter que fazer muita conta. Beleza? Então determinamos aí todos os coeficientes. Vejam que tudo que a gente fez agora não foi nada de aplicado à integral ainda, né? Agora é que vamos trabalhar a nossa integral, né? Só depois de fazer isso, né? Então, vou mostrar aqui, ó. Essa é a nossa integral, né? A gente mostrou que essa função racional pode ser escrita da seguinte maneira:
Não, aqui, ó. A nossa função... Não. Antes disso ainda, ó, não vou nem colocar aqui a integral ainda. Vou desmembrar um pouquinho mais esse negócio, né? Só botar um passo a mais aqui na nossa solução, né? A nossa função racional é essa daqui, ó. Ela está desmembrada em 4 termos, onde a gente tinha que determinar esses coeficientes. Já determinamos os coeficientes. Vamos ver como é que essa função racional fica, né? Então, A1. Quem é um A1? É 15 sobre 16. Então, vai ficar 15 sobre 16 multiplicado por 1 sobre x mais 2. Né? Mais A2. Quem é o A2? Onde calculei o A2? Está onde? Aqui, ó. 13 sobre 16. 13 sobre 16 multiplicado por 1 sobre x menos 2. Mais o B2. O B2 é negativo, então vou colocar logo menos. 3 quartos multiplicado por 1 sobre x ao quadrado. Não. Não. Eu pulei aqui, né? Colocar o B1 primeiro. Quem é o B1? O B1 é 1 quarto, né? Então é positivo. 1 quarto vezes 1 sobre x ao quadrado, né? E por último o B2. O B2 é negativo, então colocar menos 3 quartos sobre vezes 1 sobre x. Então essa é a nossa função racional. Essa a gente quer a integral de f de x, né? E f de x a gente conseguiu desmembrar em 4 frações muito mais simples da forma como estava inicialmente, né? Agora sim, ó, vamos pegar aqui a nossa integral e resolver o problema. Aqui. Então, isso daqui é igual à integral de cada um desses fatores. Não vou nem selecionar como eu pretendia. Eu vou fazer assim, ó. Isso aqui é igual. Como 15 sobre 6 é diferente, é constante, né? Então vai ficar 15 sobre 16 multiplicado pela integral de dx sobre x mais 2, né? Mais 13 sobre 16 multiplicado pela integral de 1 sobre x mais 2. Eu vou padronizar, né? Vou colocar o dx em cima de todas, né? Porque é 1 sobre x mais 2 dx, então é a mesma coisa que o dx aqui no denominador, né? E 1 sobre 4, a integral de 1 sobre x ao quadrado, menos 3 quartos, a integral dx, a integral de dx sobre x. Então, pronto, né? O problema está praticamente resolvido, porque olha só, isso vai ser igual. A integral de dx sobre x mais 2 é o logaritmo do módulo de x mais 2. Então fica 15 sobre 16 ln do módulo de x mais 2, mais 13 sobre 16 logaritmo do módulo de x menos 2, né? Que eu coloquei errado o sinal. De x menos 2. Estou colocando em módulo, né? Porque aqui, como a gente ainda está tratando de números reais, só me interessa os valores de x que faz esse argumento do logaritmo ser positivo, tá? Por isso, colocando o módulo da expressão, né? Agora, a integral de x, 1 sobre x ao quadrado, é menos 1 sobre x. Então, aqui vai ficar menos 1 quarto de x. E a integral de 1 sobre x, né, é logaritmo de x. Então, menos, vou colocar assim, ó, 1 sobre 4x. Né? E aqui, menos 3 quartos logaritmo do módulo de x. Né? E pronto, essa é a solução.
Não tem mais. Você pode tentar fazer algumas manipulações para tentar ficar um pouco menor a expressão, mas o que importa é esse valor. Chegou nesse valor, resolveu. Então, certo? Então, essa é a apresentação do segundo caso. Vou ver se no próximo vídeo eu já consigo fazer os casos 3 e 4, mas esse daí nesse vídeo eu vou deixar apenas esse caso para ficar mais curtinho, beleza? Então, até a próxima aula.